8 dicas se você quer ganhar tempo no preparo dos alimentos do seu bebê. Olá, mamães e papais! Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do meu programa Alimento do Bebê. Aqui nesse programa eu vou te ajudar a fazer a introdução alimentar do seu bebê sem recusa de alimentos, com segurança e autonomia. Eu sou a doutora Daniela Mansoldo, fonoaudióloga pediatra, e o tema de hoje é 8 dicas se você quer ganhar tempo no preparo dos alimentos do seu bebê. Então vamos lá, vamos começando. Quem não sofre desse problema, né, gente? Dessa questão de, eu não tenho tempo, nossa, é uma questão, assim, muito comum. A maioria das pessoas tem isso. E principalmente quando tem mais de uma criança em casa, quando precisa administrar a casa e ainda trabalhar, principalmente agora nesse momento aí da pandemia, não é verdade? Eu, por exemplo, no momento que eu estava na residência, que eu ia para o hospital bem cedinho, voltava muito de noite e eu não tinha muito tempo. Eu percebia que a minha alimentação estava ficando muito ruim, muito comprometida, porque eu chegava cansada e eu não tinha tempo de estar preparando ali uma alimentação saudável, balanceada. Então eu fiquei pensando quais alternativas, o que eu poderia fazer para estar me alimentando de uma forma mais saudável e que eu pudesse ganhar tempo aí. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a preparar os meus alimentos. Em uma semana eu fazia uma quantidade um pouco maior e mais variada. Eu fazia esse preparo e congelava em pequenas porções. Eu colocava as porções nos potinhos, congelava, e aí quando eu chegasse da residência e eu quisesse ali, eu pegava, descongelava e estava pronto. Então eu preparava aí para mais ou menos uma semana e eu tinha o meu alimento saudável, fresco, variado e de um jeito rápido e fácil, né? Tava ali na mão já. Então, eu vou dar aqui para vocês algumas sugestões para os papais, para as mamães, para as titias que estão sofrendo aí com essa questão de, eu não tenho tempo, né? Nessa questão do preparo dos alimentos dos bebês. Né? E essa fase da introdução alimentar dos bebês que é tão importante, que a gente pensa aí, que a gente quer trazer todos os benefícios que os alimentos podem para os nossos bebês. Então, vou mostrar para vocês como que vocês podem usar essa estratégia de cozinhar os alimentos uma vez na semana, congelar, mas a gente tem que tomar alguns cuidados nesse momento do preparo e do armazenamento desses alimentos. Então, a minha dica número 1 para vocês é cozinhar em pequenas quantidades para facilitar o armazenamento. Então, tenta cozinhar em pequena quantidade, não só para facilitar esse congelar e descongelar, como também para você ter alimentos frescos na porção certa, evitando aí possíveis desperdícios. Vale também a gente lembrar que é muito importante que os alimentos, eles precisam ser preparados em um local limpo. Isso pode parecer óbvio, gente, mas não é, tá? É um local limpo para que não ocorra nenhum tipo de contaminação. Eu, por exemplo, já fui em eventos, né? Casa que a gente vai da família e tinha bebês. E eu já me deparei, por exemplo, dos pais ou outros familiares ali prepararem os alimentos e
E aí eles não prestarem atenção ali no ambiente que estava. Então a pia estava suja, tinha sangue de boi, por exemplo, da carne que você estava preparando dentro da pia, tinha sangue ali na pia, e aí o lixo que ficava na pia também. Primeiro que já não é muito recomendado você ter o lixo na pia, por conta desse momento que você está preparando o alimento, né? Você prepara o alimento e bate ali no lixo, né? Com a mão, aí pega a faca, aí pega a panela, aí dali a pouco você pega o alimento de novo. Então, pensando nisso, vê como que a gente pode aumentar o risco de contaminação para esses bebês, principalmente para esses bebês. Né? A gente pode até ter uma imunidade e não ficar doente ou não apresentar nenhum problema quando preparar o alimento dessa forma. Mas as crianças podem vir apresentar, né? A gente já tem uma imunidade, mas o bebê, ele não tem isso ainda. Ele precisa entrar em contato com esses alimentos para começar a desenvolver essa imunidade. Então, se você não tem tempo, mamãe e papai, que você quer fazer rápido, imagina seu bebê ficando doente, você precisa ir trocar mais fraldas por dia, você precisa dar mais banhos, comprar remédio, você gasta ali mais talco, mais pomada e ainda precisa ficar interferindo, você vai acabar interferindo nessa experiência, na qualidade dessa experiência da introdução alimentar do bebê, pensando que precisa ser um momento mais prazeroso dessa introdução alimentar dele. Tá? Então, cuidado, pode parecer óbvio, mas não é. O ambiente precisa estar limpo no momento do preparo do alimento, tá? A minha dica número 2 é: escolha alimentos mais fáceis de preparar. Isso vai te salvar de boas horas na cozinha, né? Então, por exemplo, quais são os alimentos mais fáceis de preparar? Frutas, você lava, descasca, corta, né? Isso de descascar, a gente pode avaliar, porque você deixar a fruta com a casca e oferecer para a criança, você está estimulando aí mais uma textura, a casca mais dura, uma cor diferente, a criança vai olhar aquilo, ela vai tentar morder, ela vai perceber que é um pouco mais resistente, que ela vai precisar fazer mais força. Então, você não é de lei você precisar descascar as frutas. Você pode oferecer as frutas com a casca para o bebê, não tem problema. E é até interessante por você estar proporcionando a ele uma nova experiência, tá? Um outro alimento que é fácil aí de preparar: legumes. Quais são os legumes prontos para o consumo? Pepino, tomate e verdura. Também é fácil, você lava, corta, cozinha ali, é fácil. Uma proteína que seja fácil. Carne moída, é fácil. Ovo cozido, também é fácil. Mas por que não ovo frito? Lembra em outro vídeo que a gente comentou que tudo que é fritura a gente precisa evitar nesse começo da fase da introdução alimentar? A gente precisa evitar. É importante a gente evitar a fritura para que não venha acontecer aí nenhum problema de saúde e ele não venha também evoluir aí com uma recusa, uma seletividade alimentar. Ah, mas eu posso dar ovo para o meu bebê? Como que é isso? Sim, você pode dar ovo para o seu bebê. O Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda um espaço aí de 3 a 5 dias para você oferecer um outro alimento com algum potencial de alergia.
tá? Então, como assim? Você dá o alimento, por exemplo, na segunda-feira, o ovo, que é um risco, um potencial grande de alergia, na segunda-feira, espera terça, quarta, quinta, até sexta mais ou menos, vê como que ele vai tolerar aquilo, para você depois oferecer um outro alimento com um potencial de risco para alergia, tá? Aproveitando aí o gancho para já comentar sobre essa questão dos frutos do mar e a castanha, as nozes, né, oleaginosas. Você pode oferecer também, mas em poucas quantidades, respeitando esse período aí que foi estipulado, né, de 3 a 5 dias mais ou menos, tá? Mas para você observar como que vai ser essa tolerância do bebê. A dica número 3 é você se atentar à durabilidade das frutas, verduras e legumes no momento que você for para as compras. Então, você precisa ter em mente que, por exemplo, o morango, a manga, o pêssego, a ameixa, o abacate, eles são exemplos de frutas menos resistentes que a maçã e a pera, por exemplo. E, por exemplo, a beterraba, a cenoura, a mandioca e a batata, eles já são legumes que aguentam mais tempo dentro da geladeira. Então, para que você não precise gastar mais tempo ainda, indo no mercado mais vezes, né, para que não ocorra também desperdícios, vale a pena você se programar e comprar algumas frutas que ainda não estejam totalmente maduras, tá? Vamos pensar aí. Aí você pega, oferece ali uma fruta que já esteja, que você sabe que vai durar menos tempo, você oferece a ameixa, deixa ali, compra ali uma maçã um pouco mais verde, uma pera um pouco mais verde, um mamão um pouco mais verde, para você oferecer, por exemplo, quando chegar mais do final da semana. Se você se programar aí para fazer compras, por exemplo, uma vez na semana, tá? A dica número 4, armazenar. É importante você armazenar os alimentos na geladeira coberto, para que eles não ressequem. Você também pode congelar eles depois do preparo, mas é importante você ter cuidado. Como assim? Existem várias formas de se conservar os alimentos. Você pode congelar, pode colocar em compota, tem a técnica de salgamento, de secagem, de defumação, mas esses outros tipos de técnicas para você conservar o alimento pode alterar as características do alimento, diferentemente do congelador. Quando você coloca o alimento no congelador, o congelador ele consegue preservar as características desse alimento por vários meses. Ele fica fresco e conserva todas essas vitaminas, esses minerais, tá? Qual que é um jeito errado de se armazenar os alimentos? Por exemplo, quando a gente congela em pote de plástico. Os potes de plástico, alguns deles têm em sua composição uma substância que chama bisfenol A. Esse bisfenol A, ele está associado com doenças cardíacas, com diabetes, com infertilidade, com obesidade, com puberdade precoce, até mesmo um câncer. Pode afetar as gestantes e as crianças pequenas, porque o bisfenol tipo A, ele atravessa a placenta e pode provocar alterações no cérebro e mudanças comportamentais nas fases posteriores da vida. Tá? Isso é um dado que eu peguei também
do Manual de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, recente de 2018, tá? Então presta atenção se no pote, embaixo do pote, às vezes na tampa, tem um triângulo com o número 7 dentro dele. Se tiver desse jeito, significa que aquele pote tem o tipo bisfenol A. E aí a gente precisa evitar, tá? Mas, como a gente não sabe, às vezes por você usar muito tempo os potes, eles podem sumir. O melhor, o que eu recomendo é você armazenar e descongelar em pote de vidro, tá? Outra coisa que é bom a gente evitar é descongelar o alimento na pia. Gente, descongelar o alimento na pia também é um ambiente que está sendo propício para o desenvolvimento e proliferação de micro-organismos, tá? O interessante é você tirar do congelador e colocar na geladeira, tá? E lembra que quando você descongelar, esse alimento, ele precisa ser consumido e não pode retornar ao congelador, tá? Então, cuidado com isso. Descongelei, eu preciso me preparar para programar aí um cardápio para fazer com esse alimento que eu já descongelei. Senão, é desperdício. Qual que é um jeito certo, então, que eu comentei? A gente congelar os alimentos em potes pequenos de vidro. Por que eu recomendo pote pequeno? Porque já fica na porção certa, o alimento fica fresco. E se você coloca, por exemplo, num pote pequeno ali só o brócolis e congela, um pote pequeno de vidro só a mandioquinha e congela, você consegue misturar e fazer um cardápio balanceado para o seu bebê e de uma maneira rápida, né? Prática, se você aí não tem tempo, se você se queixa dessa questão do tempo, que é uma coisa muito comum mesmo, né? Mas eu também escuto muito, o alimento congelado, ele não perde os nutrientes? Não, ele não perde os nutrientes. Tem até uns estudos aí que mostram que a técnica do congelamento é a técnica que mais preserva os nutrientes, as vitaminas desses alimentos, tá? Às vezes as pessoas usam como uma alternativa preparar papa batida, congelar, né? Quando não tem tempo para ficar mais fácil, aí a criança já vai ter ali a proteína, o legume, a verdura, a leguminosa, tudo batido. Mas isso acaba prejudicando a introdução alimentar do seu bebê, porque você não vai estar estimulando o contato desse bebê com pequenos pedaços, não vai estar estimulando a mastigação, o desenvolvimento motor dele ter que pegar aquele pedaço, colocar na boca, não vai estar aí estimulando o paladar, porque todos os alimentos ali estão todos misturados, eu estimulando o olfato, porque a papa vai ser única, vai estar ali um único cheiro, diferente de quando você prepara e coloca de uma forma separada, tá? Então é importante a gente pensar nessa questão dos estímulos para essa criança que ainda está numa fase que está ocorrendo muitas ligações sinápticas, né? Tá tendo muito aí crescimento cerebral. Então, esses tipos de estímulos para o desenvolvimento deles é muito importante. E a gente precisa ter em mente que algumas alternativas que podem salvar o nosso tempo, elas têm algum efeito negativo. Nesse caso, a gente pode ganhar algumas horas no dia, mas será que compensa, por outro lado, um desenvolvimento talvez um pouco mais lento? Vamos imaginar uma situação, né, que você perde peso, aqueles quilinhos a mais que a gente ganhou no ano novo, nas festas aí do final do ano, essa quarentena que a gente fica em casa.
né? Vem te incomodando isso, e aí ao invés de você ir para o caminho mais longo, que é procurar uma orientação profissional, você vai e procura dicas de exercício na internet, dicas de receitas, de dietas, né? Ao invés de você ir já para um exercício físico, procurar um profissional que pode estar te orientando de uma forma mais embasada, né? E aí, ao invés de você pode ir cortando, começa a cortar ali as frituras, as gorduras, você começa a fazer aquelas dietas milagrosas, né, da internet, ao invés de você procurar uma ajuda. Eu ouvi falar da dieta da sopa. Então, eu ouvi falar da dieta da água, da dieta do sol, da dieta da banana com água, que emagrece. Tenho certeza que se a gente jogar essas coisas na internet, a gente acha, né? Mas aí, você pode conseguir esse resultado, por exemplo, de emagrecer rápido, mas você voltar a ganhar esses quilos depois tudo de novo. E ainda prejudicar a sua saúde. Imagina com um bebê. Vamos pensar aí nos cuidados com o bebê. Será que buscar uma alternativa mais rápida não vai te custar muito tempo depois? Pode ser que sim, né? Dele ficar doente, de você precisar aí ir para uma consulta. Então é importante a gente pensar nisso também. Qual que é a dica número 5? Com base nisso que eu venho falando, eu vou falar agora a dica número 5. Procurar sempre uma opinião de um profissional especializado, tá? Médico, nutricionista. Você pode ter muitas vezes pensado em alternativas aí para economizar o seu tempo, né? Nesse momento da introdução alimentar do bebê, para ficar mais fácil, vendo alguma informação e aí espalhada na internet, pega dica de algum conhecido que tem boa intenção de te ajudar, que viu ali, mas ao invés de ir procurar um profissional. Por isso que eu comecei a criar esses conteúdos na internet, com a intenção mesmo de ajudar as famílias a terem embasamento e saberem realmente o que é bom, o que não é, sem achismo, com segurança, com o embasamento. Olha, o estudo recente mostrou, né? Não existe isso de você ver alguma coisa, por exemplo, na internet e começar a fazer. Nem com a gente adulto, imagina com uma criança, tá? A dica número 6 que eu dou para vocês. Organiza a sua rotina para otimizar o seu tempo. O que você pode fazer para organizar a sua rotina, para otimizar o seu tempo? O que você pode fazer? Eu faço academia segunda, quarta e sexta. Então, eu acho que eu vou na feira na terça-feira e vou no mercado na quinta-feira. Cozinho no sábado? Pode ser, é uma alternativa. Separa os alimentos que serão preparados para o dia seguinte. Passa para a geladeira aquilo que estava no congelador, para já começar a descongelar devagarzinho. Separa os potinhos, se você pretende cozinhar no dia seguinte para armazenar no congelador, coloque etiqueta nos potinhos para você saber quando que eles foram preparados, para você começar a pegar, a descongelar aqueles que você preparou antes, tá? O alimento congelado, gente, ele dura por muito tempo mesmo. Assim, 4 meses, 3 meses, às vezes até mais, dependendo do alimento. A dica número 7, na verdade, é algo que geralmente as pessoas usam como alternativa quando se queixam dessa questão da falta do tempo. São aquelas papas prontas. Por exemplo, Nestlé, enfim, tem várias outras, né? Nesse início da introdução alimentar do bebê, não é interessante. Pensando não somente aí nessa questão da saúde, como nos maus hábitos alimentares que podem vir a aparecer com o tempo,
além da recusa de outros alimentos, seletividade de outros alimentos e dependendo dependendo dos ingredientes que tem naquela papinha, oferecer uma vez ou outra. O que é uma vez ou outra? Uma vez na semana? Não. Uma vez ao dia? Não. Uma vez ou outra, tô viajando, tô ali na estrada, a criança não tá comendo o que eu preparei, o que eu me organizei para comer nessa viagem. Para ali rapidinho, tenta ver se tem alguma dessa papinha já pronta e ver se ela aceita, tá? Uma vez ou outra, não tem problema nessas ocasiões, tá? Eu já comentei também em outro vídeo essa questão dos ingredientes. Quais que podem? Os naturais, salsinha, manjericão, orégano, ingredientes agora, por exemplo, gordura vegetal, sódio, corante, conservante, condimento, a gente precisa evitar, tá? Até adulto precisa evitar. Criança, então, muito mais. É importante a gente lembrar que essa fase da introdução alimentar, eu estou modificando, eu estou dando aí o primeiro passo de como vai ser a alimentação dessa criança para o resto da vida. Ela vai ter ali uma preferência mais por doce, uma preferência mais para o salgado, depende de como foi a sua introdução alimentar, o quão precoce você colocou a criança frente de alguns sabores, tá? Então, cuidado com isso também. A minha dica número 8 e última é para algumas pessoas que não têm paciência de esperar o seu filho comer ou de ver o que ele quer comer. Não tenho paciência. Lembra, gente, que esse bebê, ele ficou 6 meses da vida dele enchendo a barriga só de um jeito, leite. E muitas vezes só de um jeito, no peito, tá? E de repente muda. Ele precisa começar a comer no talher, com a mão, prato, copo, aquele monte de comida colorida, cheiro diferente, textura diferente, temperatura diferente, e aí de repente querem que eu coma rápido, do jeito que eles querem. Imagina, gente, é como se o seu chefe te mudasse de cargo, de repente, assim, ó, então, para agora, porque o bebê também não é avisado, né? Ó, daqui um mês, neném, daqui um mês a gente vai começar com a papinha assim, ó, ou com um pedacinho assim, tá vendo esse talher? Você vai começar com esse aqui, com um pratinho é esse daqui. O bebê não é avisado. Então, imagina, é a mesma situação. Você tá ali no seu trabalho, o seu chefe, ó, agora, eu quero te mudar de função, eu preciso que você comece a fazer isso, e você vai, nossa, mas calma, eu não tô sabendo disso, eu não sei o que eu faço com isso. O que eu tenho que fazer? Eu não sei. Como, sabe? E aí o seu chefe, não, mas eu preciso para agora, rápido, né? E não tem paciência aí com a sua fase, com esse momento de adaptação seu, né? E como que você pode começar isso? Como? Como vocês acham que pode? Vai lá, vê os alimentos que você tem na geladeira, vê os alimentos, as frutas, legumes que você tem, por exemplo, na fruteira, no congelador. Programa a sua rotina de amanhã. Pense numa ideia de cardápio para amanhã. Já começa a fazer a sua rotina, por exemplo, da semana inteira. Foi o que eu sugeri, vamos supor, eu vou na academia segunda, quarta e sexta, vou na feira na terça, vou no mercado na quinta, faço as comidinhas no sábado. É uma boa alternativa, tá? Então, essas são dicas muito importantes, né? Que eu acho que vale muito a pena vocês saberem e prestarem muita atenção, né? Repetindo aí, cozinhar em pequenas quantidades para facilitar o armazenamento, escolher os alimentos mais fáceis de preparar,
Se atentar à durabilidade dos alimentos, oferecer para a criança aqueles alimentos que estragam mais rápido, armazenamento, essa técnica de congelar, né, é muito boa. E a dica 5, que foi a que eu falei de você procurar um profissional especializado se você está tendo dificuldade, se você está tendo dúvida, ao invés de simplesmente você olhar na internet, não sei quem falou, vou fazer assim porque deu certo, tá? Organizar a sua rotina para otimizar o seu tempo. Quando a gente sabe o que a gente vai fazer no dia seguinte, você já consegue organizar mais o seu tempo. As questões da papinha já pronta, posso oferecer agora, uma vez na semana, uma vez ou outra, uma papa pronta, que já esteja pronta, por exemplo, da Nestlé, desde que você olhe direitinho quais são os ingredientes, não tem problema. Oferecer uma vez ou outra ali, por exemplo, uma vez no mês, não vai ser isso que vai estar contribuindo para uma recusa, uma seletividade alimentar do seu bebê, tá? E isso também, gente, de eu não tenho paciência do meu filho comer do jeito que ele quer, como ele quer. Vamos respeitar, é muito novo, é muito diferente. Respeita os limites das crianças. Elas precisam disso, elas contam com o apoio de vocês. E precisa ser um momento prazeroso. Fica ali do ladinho delas, mostra para elas que tá sendo legal aquilo, coloca para preparar junto com você também, tudo para trazer para perto essa criança, preparar ela, não ser avisada como se seu chefe te avisasse, para agora te mudo de função, né? De uma forma gradual, de uma forma respeitosa, pensando sempre na criança. Tudo bem? Bom, essas foram as minhas 8 dicas de como você pode fazer para otimizar o seu tempo, pensando aí na alimentação do bebê de vocês, de uma forma saudável, de uma forma aí que ele aceite com tranquilidade, respeitando os bebês sempre. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ver a possibilidade dessa live ficar salva ou esse vídeo ficar salvo de alguma forma, porque eu acho que é uma informação muito importante que é interessante a gente espalhar também, tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado e um beijo enorme no coração de vocês. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.